E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o canal Matematicando, aulas de matemática, comigo, seu professor Marcelo Pereira. Nós vamos retomar, a partir de hoje, com algumas aulas usando a ferramenta GeoGebra, GeoGebra Classic. E a aula de hoje será sobre transformações isométricas. Nós teremos 3 tópicos: reflexão, translação e a rotação. A aula de hoje será sobre a reflexão. Então, aqui já com o GeoGebra aberto, é só você ir no buscador de sua preferência, no Google ou no Edge da Microsoft, tanto faz, e digitar lá o GeoGebra Classic, conectar a sua conta e olhar se o seu GeoGebra está conectado. Lembrando que ele é um sistema de nuvem que você pode carregar, salvar onde você parou e usar em outra máquina qualquer, inclusive no seu celular. Eu vou salvar esse projeto de hoje como transformações isométricas e reflexão. Já digitei aqui. É só salvar no GeoGebra, você pode escolher o Google Drive também, mas eu prefiro salvar diretamente no GeoGebra do que você depois tem que ficar procurando ele e você não se lembra onde você salvou no Google Drive às vezes. Então vou gravar, ele vai gravar aqui, certo? Gravado. Então, para ser mais ágil, eu vou usar as barras de ferramentas do GeoGebra e vou digitar na caixa de entrada poucas vezes hoje, para nós ganharmos tempo. Então, para fazer uma reflexão de um polígono, nós precisamos de um polígono. Então, eu vou vir no comando polígono, polígono regular, vou selecionar 2 pontos quaisquer. Ele vai me perguntar quantos vértices eu quero. Se eu quero 4, 5, lembrando que ele vai nos dar um polígono regular. E eu quero, então, um pentágono, 5 lados. Está aí o nosso pentágono construído. Eu vou mover ele um pouquinho para cá. Deixa eu ver se eu consigo diminuí-lo. Vou diminuir um pouco. Então, vou vir aqui. Lembrando que você pode mexer na configuração, é só clicar com o botão do mouse direito em configurações sobre a figura ou sobre o objeto. Se for sobre o vértice, ele vai aparecer aqui para você o vértice, né? Mas eu quero só sobre o polígono. Mas não vou entrar em detalhes, vou mexer aqui só um pouquinho para vocês verem. E a gente pode mexer na configuração toda, na espessura, no estilo da linha, no padrão. Eu quero pontilhado, por exemplo. Eu posso aumentar esse espaçamento entre os pontos e deixar como 0, por exemplo, ou total. Vou pôr no 5, ok? Os pontos também vocês podem mexer, mas eu vou deixar a critério de vocês. Então, lembrando que a reflexão, ela precisa de uma referência, ou um segmento, ou uma reta, ou um ponto, para fazer a reflexão dessa figura, desse nosso polígono, que é um pentágono. Então, eu vou usar o eixo Y, visto que a nossa figura já está pronta. Viu que foram poucos comandos, né? Ele já criou um segmento aqui, que é aquele base, né? Esse AB para o polígono. Mas isso aqui ele mesmo fez para a gente. Vamos fechar aqui. Só abrir para o nome. Nós vamos no campo de entrada agora e vamos digitar reflexão. Então já apareceu. O primeiro comando, nós temos 4 comandos, e eu quero que o reflexão objeto, que é o polígono Y. Então já apareceu lá a reflexão do nosso pentágono. Percebam aqui que no comando do eixo Y tem que ser o E maiúsculo e o Y maiúsculo. Pode dar um Enter. Foi criado, então, o nosso segundo polígono, que é uma reflexão do nosso primeiro, do nosso polígono matriz. Lembrando que se você mover ele, a reflexão vai mover junto, porque ela depende desse que foi criado, né? Então, se você desligar, não tem problema nenhum. Ele continua lá, né? Então, essa é a reflexão, que é a ideia de espelho, mas para isso nós precisamos de um eixo de simetria aqui, por exemplo, né? Ou de outros comandos, outros eixos, outro ponto de referência.
Por exemplo, agora nós queremos a reflexão com relação à origem. Então, eu vou colocar lá reflexão. Ele apareceu já o comando. Vou escolher objeto, que é o polígono 1, que é o nosso polígono matriz original, o primeiro, né? E o ponto. O ponto eu vou colocar, abre parênteses, como eu não selecionei o ponto que eu quero, vou colocar a coordenada dele. Eu quero em relação à origem. Eu quero 0,0. X para 0, x para y. Está lá o nosso polígono reflexionado. E dá a sensação que ele está reflexionando em relação ao x, né? Então, vamos colocar aqui uma aspa. E agora ele foi para lá, ele reflexionou o de lá em relação à origem. Ele está pegando aqui como se fosse o x mesmo, né? Então vamos lá para reflexão do eixo x. Eixo é maiúsculo, x maiúsculo. Pegou como se fosse o 00 com relação a esse, quando nós colocamos aspas aqui, lembra? Então ele fez esse daqui para cá. Agora ele está fazendo desse para esse. Então vou dar um Enter. Pronto. E assim nós podemos criar outras reflexões e assim por diante. Mesma coisa ao mexer com o polígono original, matriz, os outros se movem de acordo com o que ele vai fazendo a reflexão automática dos outros polígonos criados depois, tá bom? Então essa foi a aula de hoje para polígonos, transformações isométricas, reflexão. Na próxima aula, nós veremos as transformações isométricas, a translação, ok? Um forte abraço, até a próxima aula, bons estudos e até mais!